Sérgio Braga, vamos antecipar a sua entrada com a pecuária? Vamos, porque daqui a pouco tem o Vlamir Brandaliz, ele pediu um espaço para a gente, então nós vamos virar um pouco o roteiro. Então, Notícias da Pecuária no ar, desculpe. Notícias da Pecuária no ar com o Sérgio Braga. Em frente. Muito boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Para falar sobre o mercado de pecuária, vamos dividir em duas etapas nossa participação. Primeiro, falando da pecuária de corte, preço da arroba do boi gordo continua firme. Houve recuo em algumas regiões, mas essa pressão, segundo a própria Scott Consultoria, ela se deve ao alongamento das escalas de abate em algumas indústrias que atendem principalmente o mercado interno. Para as demais, as negociações ainda seguem com preços firmes, principalmente voltada à produção para a exportação. Quando a gente fala do boi gordo voltado para a China, esse continua com preço firme e as negociações seguem ainda no patamar dos R$ 350 por arroba. Problemas logísticos no centro-norte do país devido às chuvas, problemas relacionados à falta de chuva também no sul do país, daqui a pouquinho a gente vai mostrar isso. Mas quanto aos preços praticados hoje, nós temos primeiro no mercado futuro, depois na sequência o mercado físico, mostrando que apesar dessa pressão momentânea nesta segunda semana do mês de janeiro na arroba do boi gordo, não há uma tendência de queda, pelo contrário, há uma tendência de pelo menos permanecer estáveis, permanecer estável a arroba do boi gordo aqui em São Paulo. Vamos acompanhar as cotações do mercado futuro lá na B3. Nesse momento, as negociações apontam exatamente esse cenário, né, de queda no vencimento mais curto, janeiro, R$ 336,80. A arroba negociada para o fevereiro, 337 estável. Março, 334,50. As negociações ontem com o indicador CPE-ESAL que fecharam a R$ 335 mais 0,5. Vamos lembrar que mais uma vez que a arroba do boi gordo chegou pelo próprio indicador a bater a máxima de 339,65, mas mesmo assim seguem firmes as negociações. Quanto ao mercado de reposição, o preço do bezerro pelo indicador CPE-ESAL que mantém-se na casa dos R$ 2.888,52, acumula uma queda de 3,59%. Bezerro, mercado de reposição, referência Mato Grosso do Sul. Agora sim, das praças pesquisadas pela Scott Consultoria, nós tivemos São Paulo a R$ 330 por arroba à vista, 332 no aprazo. Tocantins ao norte, R$ 296,50 arroba à vista, R$ 298,50 na arroba a prazo. Goiânia, R$ 317 por arroba à vista. Paragominas, R$ 292,50 à vista, R$ 294,50 no a prazo. Lembrando, mais uma vez, que o mercado segue aí com problemas logísticos por causa da chuva e problemas de perda de peso para os animais que têm falta d'água, principalmente no Rio Grande do Sul. O Davi da Luz vai colocar para que a gente possa acompanhar a situação de algumas pastagens no sul do país, para que a gente possa ver exatamente o solo esturricado, sem pastagem e sem água suficiente aí para alimentação, né, para oferecer aos animais, não só bois, bovinos, também suínos e também, no caso, os animais, Cadê, as aves, né, João Batista? Aí, ó, olha só a situação, João Batista. Pensei que você fosse mostrar pasto. E exatamente é o pasto, João Batista. Esse é um pasto. Queimado, rapaz? Queimado, né? Não tem condições ali, inclusive aquela pequena reserva d'água que ao fundo a gente pode observar, né? Na verdade secou. Este é um pasto, João Batista, é apenas o pasto. A gente vê aí terra, areia, né? Areia e pedras, né? O que dificulta, logicamente, a manutenção de animais. Não tem como, né? Tem que ir para o coxo suplementar os animais nesse sentido, João. A ministra Tereza Cristina passou ontem pelo Rio Grande do Sul, né? Hoje esteve lá em Santa Catarina e está indo para o Paraná, você já está no Paraná, e à tarde, nesta tarde já estamos entrando, Mato Grosso do Sul. Você tem uma posição dela aos produtores, é isso? Principalmente de suínos. Exatamente isso. Ontem, como você relatou, ela esteve no Rio Grande do Sul acompanhando a situação dos agricultores, né, da produção em geral, foi para Santa Catarina e ela comentou com alguns produtores, suinocultores, na tentativa de minimizar os prejuízos, oferecer alguma ajuda nessa situação que está complicada. Falta água para
para suínos, né? Conforto térmico nem dá para poder pensar nesse sentido, mas a gente tem inclusive a declaração da própria ministra, o que ela disse, qual é a esperança que ela deu, né, nesse caso, né, pelo menos providências serem adotadas pelo governo federal, pela pasta da ministra aos produtores suinocultores lá de Chapecó, Santa Catarina, de Santa Catarina como um todo. Vamos ver? Mandar um abraço para todos os suinocultores do estado de Santa Catarina, dizer que vocês fazem um trabalho formidável, né, para o nosso país. A gente sabe das dificuldades que vocês estão passando nesse momento, com os custos de produção, nas vendas. Nós viemos aqui para ouvir, para levar sugestões, para avaliar, e vocês terão em breve alguma orientação do que é que pode ser feito pelo governo federal. Eu espero em breve, né, depois de toda essa visita por esses estados, a gente passar uma posição para que vocês consigam produzir, ter renda e aumentar aí os seus negócios. Tá certo, aí, Sérgio. Um posicionamento agora, tem que combinar com os russos, como a gente sempre diz, né, aquela história do Feola com o Garrincha, tem que combinar lá com o pessoal da economia, porque o teto dos gastos já estourou e etc. Enfim, nós vamos aguardar, vamos acompanhar e vamos informar. Certo, Sérgio? Só para poder ressaltar que não basta, né, a boa vontade do governo, a caneta, né, algumas decisões aí nesse sentido, na colaboração, na ajuda aos produtores, mas o que falta mesmo nesse momento é água, é chuva, isso não depende apenas de uma caneta, nem de uma decisão ministerial, de governo. Agora, se prepara, produtor, né, que os custos de produção realmente vão disparar. Isso a gente tem acompanhado, tem relatado, portanto é a hora de todos os produtores, bovinocultores, suinocultores, né, a área de aves, todos os produtores, colocar tudo na ponta do lápis, João Batista, porque os custos certamente vão disparar, os custos de produção. Não é apenas você fazer um alerta aqui como se fosse uma tragédia, né, mas é um alerta para que todo mundo fique preparado nesse sentido. O pessoal da suinocultura está pedindo socorro, Sérgio Branco. Está pedindo socorro. 14% já tiveram aí praticamente uma alta nos preços, né? Aliás, uma alta de preços de 14,5% até 15% nos custos de produção. E a gente percebe que com esta quebra da safra, principalmente de milho, em algumas regiões, o encarecimento do milho, isso vai encarecer ainda mais a ponta de quem tem que suplementar esses animais, né? Seja na produção de suínos, seja na produção de aves e até mesmo na hora de tentar compor os preços, porque subiram os preços, mas caíram os valores pagos, por exemplo, da carne de suíno de aves. Como você mesmo citou agora na entrada da Mariana, como é que pode cair o preço dos ovos se a ração oferecida para as poedeiras também subiu, né? A não ser que elas tenham colocado, né, mais ovos do que estava sendo esperado, mas a gente sabe que na linha industrial é tudo muito bem calculado e isso não deve ter acontecido. Aconteceu alguma mágica. Custos de produção subiram para produção de ovos também. Por que os preços caíram? Será que uma maior produção, uma maior oferta? Tem alguma coisa aí, João? Depois a gente liga para Bastos e a gente tem essa informação de acordo.